Seja muito bem-vindo aqui na nossa transmissão e na nossa cidade de Cruzeiro. A pergunta é o seguinte, candidato: como a sua candidatura difere dos grupos políticos que estão no poder há muito tempo, focando em novas ideias e também na renovação política do Brasil? Bom, se eu fosse colocar como meta histórica do nosso partido, a superação do modo de fazer política dessas oligarquias que nós temos no Brasil. O Brasil tem muitos partidos, mas não são partidos de verdade, eles são legendas. Os grupos familiares que administram o Brasil, na maior parte das cidades, né, eles são grupos meramente ocupadores de posição e não realizadores ou transformadores, né? Então isso faz com que as cidades no Brasil sejam de fato muito mal administradas, que candidatos a governo, candidatos à presidência da República não tenham projeto, que a maior parte do parlamento é apenas administrador de emenda. O nosso grupo não é assim. Desde o movimento Brasil Livre, a gente já estava elegendo gente pelo MBL faz tempo, nós já tínhamos essa vocação de ter grandes mandatos. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal, é um exemplo para o Brasil inteiro. Acho que ele já coloca o sarrafo muito no alto. A gente pode falar assim, nós temos um deputado que é o melhor deputado do Brasil. Muito provavelmente Kim Kataguiri, eu acho que ele já está terminando o segundo mandato, já vai se firmar como o maior deputado que nós tivemos em termos de qualidade legislativa desde a redemocratização. Então, esse sarrafo alto obriga a ter o sarrafo alto para vereadores, deputados estaduais. O Paulo Felipe aqui em Cruzeiro é um exemplo de um cara que o sarrafo está muito alto em termos de qualidade. Então, a gente se inspirar nesse sarrafo alto, nessa alto nível de qualidade e na aplicação de políticas que mudem a vida das pessoas, já nos difere. Porque não é nem que a gente é a melhor coisa do mundo. Nós somos muito bons. Mas é que a competição é muito ruim. A competição no Brasil, ela é baixíssima. Então, sabe, eu posso falar, pô, eu vou montar o time do Real Madrid para jogar a Série A do Brasileiro. Não é a Série A que a gente vai jogar. A gente pode pegar o Real Madrid com o time reserva e que a gente vai enfrentar a Série C. O problema é que os caras que a gente tá enfrentando é a Série C. Jogam mal, só jogam no campo de várzea e não estão nem preocupados. Querem ganhar, inclusive, com o apoio do juiz. Renato Gonçalves, do portal MBC Notícias. Bom dia. Candidato, o senhor construiu essa trajetória no Movimento Brasil Livre, defendendo uma ruptura com a política tradicional. Isso é um fato. Hoje, à frente da partida Missão, qual é o risco real do seu projeto repetir os mesmos vícios que o senhor sempre criticou? E o mecanismo concreto o senhor propõe para evitar isso desde o primeiro dia de seu governo? É uma pergunta é a pergunta mais complicada essa aí, na maior parte dos termos, porque assim, o que você está querendo dizer, e é verdade, as pessoas tendem a, vamos dizer, isso se chama em termos estatísticos de regressão à média. A regredir a média da política nacional. E a regressão à média acontece em qualquer coisa. E a média da política nacional é muito ruim. E ela te puxa para essa ruindade. Como é que ela te puxa? Por exemplo, eu tinha um vereador lá no Rio Grande do Norte. Eu tinha um vereador nosso também em Salvador. Esses meninos são seduzidos pelas delícias da fama, do poder. E eles acabam se adequando a um comportamento que não é o nosso comportamento. Nós tivemos a inteligência de expelir essas pessoas, de colocar essas pessoas para fora, porque no fundo a relação não funciona. Uma hora o santo não ia bater. Mas, no fundo, eu acho que o desenho é manter uma cultura interna poderosíssima. A única garantia que você consegue criar é que a cultura interna do seu grupo ela seja tão forte que ela se espalhe, e ao se espalhar internamente, ela, vamos dizer, se torna um tabu. Portanto, se comportar da maneira correta se torna o tabu que não pode ser quebrado. E eu acho que nós temos que, vamos dizer, se desenhar dessa maneira. Porque não há outra ferramenta. A real é, eu posso criar as ferramentas jurídicas mais diversas dentro do partido. Pode um dia pintar uma outra liderança e tire essas ferramentas. Ou virar um presidente da república e, não, eu vou fazer diferente. Mas se eu não tiver dentro de mim essa cultura interna, e dentro do time essa cultura interna, eu não vou conseguir fazer nada diferente. Nós somos um grupo político que tem 11 anos, nunca tivemos um escândalo de corrupção nesse grupo político. Nós nunca nos seduzimos pelo poder ou pela fama. Eu acho que isso foi criando já nos nossos seguidores a ideia de que estar conosco é um sacrifício. Eu acho que esse é um grande começo. Que é um grupo que se pretende, né, grande e que vai disputar as posições de poder no Brasil nos próximos 30, 40, 50 anos. Então, se nós vamos fazer isso nesses termos, haverá tempo para criar essa cultura e todo mundo que ouvir falar do Grupo Missão, né, ouvir ver as cores do partido, ver a bandeira, ver os deputados, o presidente da República eleito, falar, o jeito de ser deles é assim. Eu acho que isso é o principal exercício. Portanto,
É a disciplina, é repetir os mesmos comportamentos todos os dias até que eles virem a sua regra e não a exceção. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Leonardo Baboni, da rádio RC Vale. Renan, o Brasil foi governado pela esquerda por quase 20 anos. Está sendo atualmente governado por um partido de esquerda. O resultado econômico é claro. Dívida chegando a quase o dobro, a quase o valor do PIB, o maior déficit desde o Plano Real, superando até a época da pandemia, rombo nas contas públicas, estatais com prejuízos, escândalos de corrupção na casa dos bilhões e envolvendo as 3 esferas do poder. Vide o caso do Banco Master e do escândalo do INSS. O trabalho do próximo presidente não será fácil. Como você pretende fazer essa recuperação econômica, combater a corrupção e frear os excessos dos outros poderes? Vamos lá. Tudo um pedacinho um após o outro. São grandes problemas mesmo. Só que todos eles, graças a Deus, são problemas com soluções. Se você falar assim, olha, pintou uma doença nova no Brasil, a gente vai precisar inventar um remédio. Ou pintou, vamos, os Estados Unidos querem nos invadir e ficar com metade do território brasileiro. Eu falo, olha, não tem solução, pelo menos de início. Graças a Deus, resolver a questão fiscal no Brasil, todo mundo que tem 2 neurônios sabe como resolver. Nós somos tão comprometidos com isso que nós, antes mesmo de chegar ao poder, protocolamos uma PEC com o deputado Kim Kataguiri que resolve a questão fiscal no Brasil, especialmente do endividamento que você citou. Você foi muito feliz em falar isso. A dívida no Brasil já chegou a coisa de 80% do PIB e está subindo e está acelerando a velocidade de subida. Então a tendência é a dívida escalonar e o Brasil ir para um calote. Ou pior, não ter condição de pagar as próprias contas de maneira básica. A despesa primária não sobrar dinheiro. Então, a PEC que nós protocolamos é uma PEC que resolve isso. E eu ganhando a eleição para presidente da República, na transição, ou seja, agora no mês de dezembro desse ano, eu vou passar ela com a legislatura atual. Porque a gente já coloca o Brasil num novo regime fiscal, resolve curva de inflação, como resolve a curva da dívida no longo prazo, os juros vai poder cair naturalmente, o dinheiro fica mais barato, as pessoas podem investir melhor. Aí eu posso focar em reformas de competitividade, especialmente na área trabalhista. Sobrando dinheiro, porque diminui os juros, tem maior capacidade de investimento. Então a gente investe em infraestrutura, de energia e de estradas, rodagem, ferrovia, portos, tornando o escoamento de produtos mais baratos, produzir produtos no Brasil mais barato. E aí a gente começa a ter um ganho econômico concreto e verdadeiro. Essa parte se resolve. Sobre corrupção, e isso envolve também em relação com os outros poderes. Nós temos que voltar a ter a prisão em segunda instância. Derrubaram o STF, derrubou a prisão em segunda instância. Hoje, por que o STF manda em tudo o tempo todo? Porque os políticos e os seus empresários amigos não são presos em segunda instância. Ou seja, um juiz manda prender, aí vai para o desembargador, não, o desembargador canetou, condenou, o cara vai preso. Hoje todo mundo tem que parar ou no STJ ou no STF. É por isso que existem tantos escritórios ligados a familiares de membros do STJ e do STF. E aí todos os grandes escândalos de corrupção vão parar nessas cortes. E essas cortes passaram a ganhar dinheiro junto e se envolver. Então, hoje é uma indústria da impunidade. Não tem que voltar com a prisão em segunda instância. Tem que proibir ministro do Supremo, ministro do STJ, de ter qualquer tipo de escritório ligado à familiar dele. E se algum escritório levar um processo para um ministro do STF, tendo algum tipo de relação pessoal, os membros do escritório têm que ser presos. Nós temos que impedir que existam qualquer tipo de ações que rodem no STF que não sejam ações eminentemente constitucionais. Nos Estados Unidos eles recebem 50 ações na Suprema Corte deles todo ano. No Brasil são 8 mil. Óbvio que isso é um absurdo, óbvio que não tem que ser assim. Nós temos que tirar do STF também o poder que eles têm de julgar membros do parlamento brasileiro, seja deputados, sejam senadores, ou seja, o foro especial tem que ser um foro para fora do STF. Nós temos que acabar com as decisões monocráticas que nós temos no STF. Hoje, 83% das decisões do STF são monocráticas. Feito esse pacote, você consegue endereçar boa parte do problema da corrupção e da independência dos poderes que estava na tua pergunta e que é um tema central para o Brasil. Ou seja, são todas coisas que outros países já fazem, a gente não precisa inventar nada. É só chegar um presidente que não tem rabo preso, vontade política, e falar, vou resolver essa questão política do Brasil. E aí, ele vai ter que lutar, porque haverá algum tipo de resistência, mas não é nada que não tenha sido já feito em outros lugares e que a gente não consiga fazer também no Brasil. Boa tarde, pré-candidato, senhor Renan Santos, Anderson, cidade de Passa Quatro, Rádio Montanhesa FM, mais conhecido Tucamaia. Tenho acompanhado o deputado Kim Kataguiri, que já demonstrou interesse em promover uma Assembleia Nacional Constituinte. O senhor pautará em uma nova Constituição em seu primeiro governo e como uma proposta política para a presidência, quais os principais temas abordados em uma nova Constituição ou uma reforma desta atual deve ser prioridade no seu próximo governo, no seu primeiro governo, perdão?
Meu primeiro governo, eu tenho algumas coisas simples para resolver no primeiro ano. Ou melhor, vamos colocar nos 2 primeiros anos. Eu tenho que passar a reforma fiscal, como eu falei pro colega antes. Eu quero passar essa reforma fiscal já na transição. Eu quero declarar guerra ao crime organizado e destruir o crime organizado no Brasil, alterando as leis penais, as leis de execução penal, instituindo o direito penal do inimigo. E ao fazer isso, eu vou colocar o Brasil numa rota de crescimento econômico, ao mesmo tempo que eu impus lei e ordem no país. Ou seja, eu acabei com a bagunça, acabei com a esculhambação, e estou fazendo o dinheiro voltar a entrar aqui e as pessoas começarem a ver um pouco de prosperidade voltando na vida delas. Eu vou chegar a um nível determinado de popularidade fazendo essas ações. Quando você acumula capital político, tive uma conversa um dia com um grande político, não vou falar o nome dele, político velho. Ele falou, Renan, para que serve capital político? Você investe na bolsa com capital político? Não. O que você faz com capital político? Você gasta. E eu vou pegar o capital político que eu vou acumular destruindo o crime organizado e eu vou gastar ele inteiro em reforma política e a reforma administrativa do Estado brasileiro, em que eu vou me queimar com o centrão, parte da população não vai entender, eu vou pegar um monte de município pequeno que não tem que existir ao redor do Brasil, eu vou fundir eles, eu vou criar uma reforma administrativa que muda as regras, por exemplo, para fundo eleitoral e fundo partidário, a gente vai tornar racional a forma como a política é administrada no Brasil e vou mexer no Pacto Federativo no Brasil. Feito isso, eu vou ter cumprido o meu primeiro papel no meu primeiro mandato. Para um segundo mandato meu, ou para quem me suceda, o desenho vai ser outro. O que nós vamos propor? Ok, agora vamos mexer de vez na Constituição. Então seria a pauta do segundo mandato. O segundo mandato, aí sim, ou fazemos uma Constituição completamente nova, fazemos uma Assembleia Constituinte exclusiva e cujos deputados que participem dela não podem concorrer a nada, absolutamente nada, nos 8 anos seguintes, para não entrar esses vagabundos do Centrão. Porque aí só vai entrar gente interessada em participar da Constituinte. É uma Constituinte exclusiva, cujos deputados ficam inelegíveis por 8 anos, tá? Justamente para o papel deles ser ajudar a criar uma Constituição nova. Ou nós vamos fazer uma super reforma dessa Constituição, que é basicamente desconstitucionalizar tudo que está nela. Ou seja, boa parte das matérias que estão na nossa Constituição, em qualquer país sério, elas não são constitucionais. A gente discute piso de salário na Constituição, isso não existe. Tem o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, está na Constituição, isso não deveria existir. Então, muitas matérias que estão na Constituição simplesmente tem que deixar de ser constitucionais. A gente deixa a Constituição magrinha, a gente vai dar um Monjaro para a Constituição brasileira, né, um Ozempic, ele vai ficar magrinho, magrinho, magrinho. Pronto, fica uma Constituição simples, pequenininha, que não atrapalha a gente, e aí nós podemos tratar os problemas brasileiros de maneira muito mais simples no Congresso Nacional. Você gostou desse corte? Deixe o seu like. Se você gosta de se manter informado no mundo da política, considere se inscrever. Temos vídeos novos todos os dias.